E aí? Hoje eu vou dar uma dica de filme pra vocês, que chama-se A Caminho da Fé. O filme fala sobre a religião evangélica, nesse caso, mas eu consigo contextualizar muitas coisas que acontecem nesse filme em diversas religiões. E é um filme muito curioso, porque assim, ele não me chamou a atenção porque eu fiquei chateada, eu fiquei irritada, ou eu fiquei surpresa com alguma coisa que eu vi ali. E sim porque já era uma coisa que eu pensava, mas eu não tinha visto ainda nada muito parecido com o que eu comentava com algumas pessoas que convivem comigo. E é muito interessante a gente conseguir ter essa visão, né? A gente conseguir olhar para esse filme com carinho, olhar sem preconceito, porque a gente não tá falando da religião evangélica. O filme, ele relata uma história de uma religião evangélica, mas não necessariamente eu tô falando só dela. Ela é uma das que acabam abrangindo esse cenário, essa indústria da igreja, né? Que eu penso dessa forma. E faz com que a gente consiga ter um olhar diferente do que a religião consegue fazer com uma pessoa. Então, antes de mais nada, o filme relata a história de um pastor que prega, né, que faz os ensinamentos dele ali todo domingo, daquele jeito que a gente já sabe como funciona. E as pessoas vão cada vez mais empolgadas para os cultos e para absorver aquele tipo de informação. Só que com o passar do tempo, ele começa a enxergar a visão da Bíblia e o que acontece ao redor dele de uma outra forma. Eu não vou dar spoilers exatamente de como é que ele faz isso, mas é muito inteligente a forma como ele pensa. Então, assim, chega um momento que ele fala, não, pera, então quer dizer que tudo que eu preguei até hoje é diferente do que eu realmente acredito? E isso vai levando, a história vai tomando outro rumo e é muito interessante. Então, assim, o que eu quero deixar de recado aqui? Pra você assistir esse filme, porque ele é muito, muito, muito interessante. E pra você conseguir enxergar nas entrelinhas desse filme o que ele pode te dar de mensagens. Eu consigo colocar aqui algumas situações. Por exemplo, o que eu falei da indústria da igreja. Desde quando a igreja deixou de ser um ato de caridade para com os outros e se tornou uma indústria? Isso é uma coisa muito importante, porque eu trabalho com a indústria, então eu sei que a indústria ela só está visando lucros, né? Ela tem um produto, que aquele produto ele vai ajudar alguém de alguma forma, só que não interessa como, aquele produto precisa ser vendido. E dentro da religião está acontecendo muito isso, as pessoas já não sabem mais diferenciar o que é delas e o que é do outro. Então, eu acredito que se é uma coisa tão caridosa, se a gente tá praticando a caridade quando está dentro de uma religião e a gente propaga isso, nós não temos que esperar nada em troca. E não é isso que o filme relata. Então é muito interessante você levar isso para sua vida. Outro ponto interessante que o filme relata é a respeito do quanto a gente tem que se policiar para falar com pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes. Porque eu acredito que o fato da gente ter essa cegueira religiosa dentro do nosso meio, porque isso está em toda parte, é muito complicado. Você expor a sua opinião de uma forma que ninguém se sinta agredido com ela. E, na verdade, isso só comprova a cegueira religiosa, porque você não consegue ouvir nada diferente daquilo que você pratica. E isso é muito sério, isso é muito sério. Porque quando foi que você esqueceu que você é uma pessoa e que você convive com outras pessoas e que todas essas pessoas podem ter opiniões diferentes sobre diversos assuntos, e não quer dizer que vocês não se gostem, e não quer dizer que vocês tenham um bom relacionamento de qualquer forma, né? Então, eu acho que é um outro ponto. Eu acredito muito que grande parte do nosso problema social hoje tá ligado ao fato da gente não conseguir conversar sobre opiniões diferentes, e a gente não conseguir respeitar as opiniões diferentes que as outras pessoas têm. Então, a religião ela tem muito disso. A pessoa ela acredita naquilo, ela vive aquilo, e aquilo tá fazendo bem pra ela, aquilo tá fazendo ela virar uma pessoa maravilhosa, que ela não se via daquela forma até então, só que ela começa a olhar para os outros como se os outros estivessem errados. Percebe? Então não dá pra gente contextualizar isso. Como é que eu consigo falar que o que eu tô fazendo é o mais certo de todo e ninguém mais, além de quem faz junto comigo, merece a paz, merece
a salvação. É complicado porque a partir do momento que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu não tô me amando, concorda? Porque se eu não consigo olhar pro outro com afeto, com carinho, como que eu vou conseguir olhar pra mim com carinho? É muito estranho isso. Então, além dessas mensagens, fica a dica também para a questão do autoconhecimento, porque esse filme ele mostra o quanto o pastor, nesse caso, ele se aprofunda no autoconhecimento e ele vai tentando encontrar respostas para as dúvidas que ele tem, para os medos que ele tem, para as novas escolhas que ele vai fazer na vida dele. É sensacional, vocês não têm ideia do que eu tô falando. Você olhar pra esse filme sem preconceito, sem ir com aquela ideia tipo assim, é um filme religioso, estão falando mal da minha igreja, eu não sou dessa igreja, então eu não tenho por que olhar esse tipo de vídeo. Não, gente, a gente precisa estar por dentro do que acontece no mundo. Você não precisa ser uma máquina que fica lá atualizando as notícias no seu celular o tempo todo, mas a gente conhecer contextos diferentes do que a gente vive é muito legal, muito legal. Eu não assisto um filme como esse pra criticar a religião. Jamais. O que eu consigo fazer é ver o que tem de mensagem naquele filme e levar aquilo pra mim, sabe? E comparar isso com a minha vida e observar como eu faria no lugar daquela pessoa. Então, eu acredito que cada um de nós pode fazer isso em algum momento da vida, com um filme, com um livro, com a situação de um colega, que eu acho que isso é o mais importante, essa empatia que a gente tem com as pessoas. E, na verdade, tudo isso é inteligência emocional, né? Hoje se fala muito de inteligência emocional. Cada vez mais a gente tem mais cursos, mais informações voltadas para a inteligência emocional, mas a gente está pagando para alguém explicar coisas que a gente tem dentro do coração, entendeu? Quando você contrata um coach para te ajudar nas suas decisões de vida, por muitas vezes você estava precisando ouvir o que tinha aqui dentro que precisa sair. E enquanto você não tá ouvindo isso, você espera alguém te falar. E aí você paga alguém pra te falar isso. E às vezes é pior. Às vezes você nem paga uma pessoa pra te dar uma direção. Você simplesmente afunda porque os outros, as pessoas que estão ao seu redor, estão falando coisas aleatórias pra você, que não tem base nenhuma pra te falar alguma coisa. Não é referência pra você, e aí você vai afundando, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo com você pra você explicar isso pra alguém. Porque você tá explicando uma coisa, eu tô passando por uma situação aqui, tá meio difícil minha vida. Você começa a falar da sua vida pra alguém, e essa pessoa, ela vai ter a interpretação dela. Não quer dizer que aquela interpretação é o que serve pra você naquele momento. E a única pessoa que tem essas respostas é você. O silêncio, eu falo isso pra todos os meus amigos. O melhor amigo que a gente tem é o silêncio. Quando a gente não tem ideia do que tá fazendo, quando a gente se perde, porque todo mundo se perde na vida, quando a gente tá perdido, a melhor coisa que a gente faz é ficar em silêncio. É você ficar assim, isolado. Você tem que se isolar do mundo e conviver com você mesmo. E aguentar sua companhia ali que você não consegue mais se ver. É você se espiritualizar, é você contextualizar coisas que você está sentindo, é você perceber ações. Então, é muito sério. Então, por favor, a religião ela é uma coisa muito importante na vida da gente. Cada um tem as suas. Tem muita gente que não tem religião hoje em dia, justamente porque a igreja está pregando o medo para as pessoas. E eu não concordo com isso, porque eu acho que você ter uma religião é uma coisa legal. Você ter um lugar pra ir, sabe? Pra você falar assim, agora eu vou ficar offline. Eu acho que é muito legal você ter um lugar como esse pra ir. Mas desde que aquilo não agrida o que você tem por dentro, os ensinamentos que você teve. A gente não pode deixar uma pessoa que se diz líder de um grupo, tomar decisões por você. Jamais. Então, assim, respeito qualquer tipo de religião. Eu tenho a minha religiosidade, eu tenho a minha espiritualidade. Eu não contesto a de ninguém. Eu só não aceito que alguém tente tomar decisões por mim. Porque eu sou independente, eu sou uma mulher independente, eu tenho a minha própria vida, eu fiz as minhas escolhas e faço. E eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, a partir do momento que alguém tá pregando que aquilo que X coisa é o melhor pra minha vida, e quem vai arcar com as consequências dessa decisão sou eu não aceito.
Eu aceito ouvir aconselhamento, as pessoas falam, a gente coloca a nossa opinião. Graças a Deus eu tenho pessoas muito legais, assim, de opinião ao meu redor, que me situam de muitas coisas, mas de forma alguma impor o que eu penso pra alguém. A única coisa que eu consigo impor pra vocês agora é falar pra você assistir esse filme, pra você abrir a sua mente, se você já tem uma mente aberta, pra você viajar nesse filme, porque eu viajei. Aquilo lá pra mim é muito da minha opinião de diversas coisas, mas aquele filme ainda ampliou ainda mais a minha cabeça, de me fazer enxergar coisas que eu não via, de me ver, de certa forma, exatamente como aquele pastor estava agindo naquele filme, e ter feito, deu uns déjà vu aqui de pensar em coisas que já aconteceram comigo. Então, assim, é muito forte, é muito legal. O filme tem acho que 1h40, 1h45, não muito diferente disso, e vale cada minuto de assistir, tá bom? E aí, se você souber de outros filmes que relatem coisas desse tipo, por favor, compartilhe comigo. E se quiser mostrar esse vídeo pra alguém que precisa dar uma aberturinha assim na mente, pode mandar também, tá bom? Até a próxima!